Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Acorda. Eu me chamo Rubens Henrique e sou seu apresentador. Pessoal, tema de hoje, político francês diz que os BRICS é uma tábua da salvação. Vamos entender um pouco mais sobre isso? Pois um político francês ligado diretamente à OTAN, ao G7 e ao mesmo tempo muito ligado aos Estados Unidos, já mudando totalmente a fala, é de se esperar. Vamos ver o que ele falou? Então, pessoal, vocês gostam de geopolítica? Querem entender os movimentos geopolíticos, econômicos e o que pode beneficiar ou nos prejudicar e interferir direta e indiretamente para mim e para você? Pessoal, tá esperando o quê? Vem fazer parte da comunidade Acorda com Rubens Henrique. Assim você fica sempre muito bem informado. Deixa o seu like, deixa o seu comentário e, pessoal, compartilhe. Vamos fazer o nosso canal crescer. Conto com vocês, tá bom? Vamos lá? Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam sempre muito bem-vindos. Pessoal, político francês, ou melhor, o líder do partido Patriotas, o Florian, disse o seguinte, vamos falar as falas dele. A criação dos BRICS é, acima de tudo, uma reestruturação da ordem mundial. Um questionamento fundamental do imperialismo norte-americano e do sistema baseado militarmente na OTAN e diplomaticamente na União Europeia, que foi criado para o continente europeu depender dos Estados Unidos da América. Falas muito fortes desse líder do partido francês. Agora, o que demonstra, pessoal, um descontentamento muito grande. O que demonstra também que eles estão começando a acordar. Por quê? Eu vou explicar. Aqui, primeiramente, eu não estou falando contra um a favor de outro, pessoal, pois na geopolítica não tem bonzinho na história. Cada um deles estão vendo seus interesses. Vamos explicar que vocês vão entender todo o contexto e todo o panorama. Agora, por que ele está falando de uma forma até mesmo muito dura contra um dos principais parceiros, que seria os Estados Unidos? Porque a gente pode ver pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Esse conflito que a tendência está agora dando uma certa esfriada ali nos comentários, mas está em plena ebulição e torcemos até para que acabe o quanto antes, pois são vidas, são custos, são tudo, principalmente humanitários, que vai se esvaindo. Sem contar no Oriente Médio, que aí é uma tragédia humanitária literalmente. Agora, mostra para nós o quê? Essa dependência da Europa. Por quê? Porque olha a Rússia, por exemplo. Ela tinha o Nord Stream 1, Nord Stream 2, que seria inaugurado, tudo ali fornecendo gás a um preço muito barato para a Alemanha e para a Europa como um todo. Agora, logo depois do início desse conflito, teve a explosão do Nord Stream 1 e Nord Stream 2, ou seja, de uma maneira muito conveniente, de certa forma. Por que conveniente? Vocês vão falar, mas você está contra, alegando que é... Não, provas a gente não tem, então não pode afirmar que é isso. Mas é muito conveniente. Por que conveniente? Porque a partir do momento que corta-se, faz as sanções e explodem essa parte de passagem para o gás, os Estados Unidos começam a vender o gás liquefeito por causa da distância, não tem essa ramificação entre a Europa e os Estados Unidos, então teria que ser o gás liquefeito para poder transportar. Só que ele é muito mais caro do que o gás comum, ao qual eles já adquiriam. Então é interessante para os Estados Unidos, porque eles começam a ganhar muito mais. E até mesmo teve diversos políticos americanos que, como um passe de mágica, a própria Nancy Pelosi, por exemplo, que dias anteriores comprou diversas ações das empresas que forneceriam gás. Então é de se suspeitar. E de acordo com algumas reportagens, até mesmo internacionais, até mesmo voltados para jornalistas americanos, diz que foi tudo um aconchavo ali. Agora, nós não sabemos a realidade. Pois uma coisa, pessoal, independente do conflito que esteja rolando no mundo, os países vão continuar vendendo. Eles não vão falar assim, não vamos vender. Porque, primeiramente, eles estão vendo seus interesses. Segundo, eles precisam de dinheiro. Manter uma guerra é custoso. Então a Rússia jamais deixaria de vender para a Europa. Não é interessante para eles. Eu vou explicar o porquê.
A Rússia é um dos principais produtores e ali que extrai o titânio. Só que a Rússia, por o principal exportador de titânio, você sabe quem que é o principal cliente da Rússia? Ainda hoje, mesmo com todas as sanções, é os Estados Unidos. Agora, o titânio é utilizado aonde? Na fabricação principalmente de aviões e jatos comerciais e também militares. Agora, você está vendo como eles continuam comprando? E é o principal comprador da Rússia. Agora, a gente pode dar um outro exemplo aqui mesmo na América do Sul, no caso da Venezuela. Olha os comentários que fazem, olha tudo que fazem. Quem que é o principal comprador de petróleo da Venezuela? Os Estados Unidos. Tá vendo como os interesses estão acima de tudo que eles falam? Ah, cria sanções, cria isso, cria aquilo, naquilo que eles não têm necessidade. Mas o que eles precisam, milagrosamente não tem sanção. É estranho, não é? Porque eles dizem tanto que não é um país democrático, que não é isso, que não é aquilo. E mesmo assim, por que eles são o principal comprador? É fato, tá aí. Não estou falando, você está contra. Não, tá aí, é fato. Então vocês estão vendo como os interesses, pessoal, mesmo que um fale contra o outro, que não sei o quê, que não sei o quê, cada um vai ver seu interesse. E é isso que eles precisam fazer. Pois eles estão pensando na sua nação. Assim como o Brasil tem que pensar aqui, ele pensa lá, a Europa pensa lá e assim por diante. Tá bom? Então mostra que isso foi muito convincente e conveniente de se explodir aquilo ali, o que mostra que demonstra que a Rússia não teria o interesse como tem. Tanto é que a Rússia, se caso ainda estivesse vendendo gás para a Europa, ela não precisava vender abaixo do custo para a China. Que hoje é o seu principal comprador de gás. Agora, a Turquia, por sua vez, vai estar fazendo essa ponte, onde compra o gás russo e está exportando para a Europa. O custo, lógico, mais caro, porque eles também têm que ganhar. Agora, a Europa continua comprando o mesmo gás russo mais caro. Para quê? Para poder sancionar a pedido dos Estados Unidos. E é claro que tem muitos políticos europeus ainda fervorosamente contra a Rússia. Agora, ficando cada vez mais dependente dos americanos. E outro fator, na parte da OTAN, os gastos militares que todos esses países têm que fazer, um dos principais fabricantes de armas para a OTAN é os próprios Estados Unidos. Então a Europa está comprando gás muito mais caro, está entrando em recessão, está entrando em crise econômica. Por quê? Porque a sua indústria perdeu o valor de mercado porque ela ficou muito cara. Quando você fica cara e você tem concorrente que tem uma qualidade igual ou até melhor que o seu produto a um custo muito mais acessível, automaticamente você perde mercado. O que é o que está ocorrendo na Europa? A Europa está perdendo o mercado, está deixando de vender. Então, e quem está se beneficiando com isso? Porque boa parte das empresas que estão vendendo, até mesmo tomando mercados, é os Estados Unidos. Até tomou o mercado aí da França esses dias. Então demonstra o quê? Que a concorrência, pessoal, não tem esse negócio de bonzinho de amizade. Na geopolítica não existe isso. E essas falas do político francês demonstram exatamente isso, e com toda razão. Ele fala até, cita mais, que os países como Turquia, que faz parte da OTAN, que está querendo entrar nos BRICS, e vai ser um membro muito importante dos BRICS, e vai trazer aqui grandes benefícios para os BRICS, e até mesmo pode trazer muitos benefícios para o Brasil, que a gente pode até fazer um vídeo futuro sobre isso. Pessoal, é o elo, é uma rebelião, pelo menos dito pelo país, o Florian, o líder do Partido Patriotas lá da França. Que é uma rebelião, a própria Sérvia, que eles já estão começando a se rebelar. E enquanto a Europa ficar nesse imperialismo americano, ela vai se afundar cada vez mais. Tudo para quê? Para manter a hegemonia americana. Falas do Florian. Então, demonstra o que? Um descontentamento total, uma perda de hegemonia, pois se os Estados Unidos estivesse tão forte, ele não estaria começando a ter outros se rebeliando cada vez mais contra ele e querendo fugir. Então, os BRICS, para esse político e para muitas nações, é realmente a tábua da salvação. Mas o que você acha sobre isso? Muito interessante, não é verdade? Deixa aqui nos seus comentários. Pessoal, deixa o like, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa comunidade para você sempre estar muito bem informado.
Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Abraço!